Antes de começar nossa jornada neste vídeo, gostaria de pedir para você que já se inscreva no canal, e deixe seu like, pois isso nos ajudará a continuar trazendo mais vídeos como este de histórias de sucesso. Muito obrigado por seguir nosso canal. O primeiro ano de vendas foi em 1964 e vendemos $8.000, tivemos um lucro de 240. Hoje, sua empresa Nike cresceu em $30 bilhões em vendas no ano passado. Acordou de repente, ele estava tendo um pesadelo em que sua vida não tinha propósito, exceto que não era apenas um sonho, esta era sua realidade. Sem saber o que fazer com sua vida, Phil foi para a Universidade de Oregon, onde estudou jornalismo e desenvolveu seu interesse em correr. Foi aqui que ele conheceu o treinador de atletismo Bill Baverman, um treinador famoso na América que treinou atletas olímpicos. Phil treinou com Baverman como um corredor de meia distância e os dois homens fizeram uma grande amizade. Eles não sabiam na época, mas essa amizade mais tarde se tornaria a base da maior empresa de esportes do mundo, mas chegaria a isso depois de se formar em jornalismo em 1959. Phil ainda estava muito confuso sobre o que fazer com sua vida. No fundo, ele queria se tornar um atleta, mas aos 24 anos ele teve que admitir que o sonho estava morto, apesar de todas as lições e treinamento na faculdade. Ele simplesmente não tinha chegado ao nível necessário e agora ele se sentia perdido. Phil até se alistou no exército e completou um ano de serviço pensando que isso poderia lhe dar um senso de direção, mas não deu. Ele ficou frustrado e com raiva. Então, depois do exército, Phil se matriculou na escola de pós-graduação em administração da Universidade de Stanford e foi aqui em Stanford que ele finalmente encontrou sua vocação. Enquanto trabalhava em uma tarefa para inventar um novo negócio, Philip teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Em um pedaço de papel que ele escreveu, os calçados esportivos japoneses substituíram os calçados esportivos alemães, e o mesmo fizeram as câmeras japonesas com as câmeras alemãs. Você vê, Phil percebeu como duas câmeras japonesas vieram. A Nikon e a Canon substituíram as câmeras alemãs no mercado que costumava ser muito mais dominante e ele se perguntou se a mesma coisa poderia acontecer com os tênis de corrida agora. Na época, duas empresas alemãs, Adidas e Puma, eram as principais marcas de tênis de corrida na América e tinham uma grande força nos mercados, mas Phil ouviu que os japoneses estavam experimentando alguns novos designs de calçados e ele também sabia que seria mais barato produzir calçados no Japão também. Então Phil se envolveu extremamente nessa tarefa para sua aula de negócios e realmente começou a acreditar que havia uma grande oportunidade de negócio aqui para importar sapatos japoneses para o mercado americano, mas quando Phil apresentou isso para a classe, ninguém mais pareceu ver dessa forma. Ele até contou a alguns de seus amigos sobre a ideia, nenhum deles pareceu prestar muita atenção também. É claro, se Phil realmente quisesse perseguir essa ideia ele sabia o quão difícil seria. Ele não conhecia ninguém no Japão para contatar e ele não sabia absolutamente nada sobre importação de sapatos japoneses, ou mesmo teve que vender los na América. Então ele poderia realmente fazer isso depois de se formar em administração escola em 1962. Phil se viu de volta em casa morando com seus pais. Aquele sentimento familiar estava de volta que sua vida estava apenas passando por ele e ele precisava fazer algo significativo. Um dia Phil finalmente decidiu que não podia simplesmente continuar esperando por alguma oportunidade mágica, e ele tinha que ir e criar uma oportunidade para si mesmo. Então um de seus amigos decidiu fazer uma longa viagem, para viajar ao redor do mundo. Phil tinha permanecido obcecado com sua ideia de trazer sapatos japoneses para o mercado americano, e então ele imaginou como parte da viagem que ele visitaria o Japão para ver se ele poderia tornar sua ideia maluca uma realidade, mas primeiro eles visitaram cidades europeias clássicas, mochilaram pela Ásia e até pararam na Grécia, onde Phil viu o templo de Atena Nike dedicado à deusa da vitória. Phil e seu amigo então foram para o Havaí e foi aí que as coisas mudaram. Bill e seus amigos surfaram relaxados na praia e amaram tanto o lugar inteiro que acabaram conseguindo empregos em Honolulu, vendendo enciclopédias de porta em porta simplesmente para que pudessem se dar ao luxo de ficar neste paraíso havaiano um pouco mais. No entanto, Phil era muito tímido e não se saiu bem no trabalho de vendas em tudo e eventualmente ele decidiu que já tinha relaxado o suficiente e era hora de ir embora. Seu amigo conheceu uma garota e ficou para trás.
Então Phil se despediu e continuou sua viagem sozinho e Phil já sabia exatamente para onde queria ir em seguida era hora de levar seu sonho a sério era hora de ir para o Japão. Estrangeiro 1962 na cidade de Kobe Phil se deparou com uma sessão de fotos de corrida em particular que chamou sua atenção a marca se chamava Tiger e os sapatos eram fabricados por uma empresa chamada Onitsuka ele não só gostou do design os sapatos atendem aos dois critérios principais de que Phil precisava eram claramente sapatos de alta qualidade e ainda assim eram relativamente baratos Phil gostou tanto do sapato que ligou para os donos da marca de sapatos e conseguiu marcar uma reunião sentindo-se nervoso e animado Phil vestiu um terno e foi conhecer os fabricantes do sapato japonês de que tanto gostava antes de ir ele comprou uma cópia de como fazer negócios com os japoneses e memorizou o máximo de informações que pôde apesar de Phil não ter nenhuma experiência no negócio ele se apresentou na reunião como um distribuidor de calçados americano que iria ajudar a comercializar seus sapatos na América acontece que a Onitsuka estava procurando uma maneira de vender sapatos na América já então eles ficaram realmente muito animados quando Phil veio até eles com a mesma ideia talvez seja por isso que eles estavam dispostos a ignorar o fato de que ele o preencheu como se fosse um novato em uma universidade que ele literalmente era mais apesar de ser um recém-formado na casa dos 20 anos sem nenhuma experiência real em administrar um negócio Phil tinha memorizado muitos fatos e estatísticas sobre o mercado de calçados americano de sua tarefa na universidade, então ele foi basicamente capaz de recitar partes de sua apresentação durante a reunião e então parecia que ele sabia completamente do que estava falando os gerentes japoneses ficaram impressionados no entanto da massa preenche uma pergunta muito simples qual é o nome de uma empresa de onde você é Phil de repente sentiu seu coração batendo mais rápido claro a verdade era que Phil não tinha um nome de empresa porque ele realmente não tinha uma empresa ainda ele só teve essa ideia maluca de importar sapatos japoneses para a América a mente de Phil começou a correr por uma fração de segundo ele se sentiu completamente perdido eu só queria estar de volta em casa com seus pais e foi quando sua mente de repente brilhou para as fitas azuis de sua infância que ele costumava pendurar na parede após uma segunda pausa Phil respondeu cavalheiros eu represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregon ele meio que deixou escapar o nome do nada já que na verdade ele nunca esperava chegar tão longe mas, depois de inventar um nome de empresa nos pontos Phil podia sentir sua confiança aumentando ele continuou explicando o tamanho do mercado americano e como nele porque os sapatos Tiger eram diferentes do que eles tinham na América o que significa que havia uma grande oportunidade se Onitsuka e eles se unissem a empresa japonesa estava tão interessada que basicamente começaram a lançar Phil e perguntou se ele seria seu parceiro de distribuição nos Estados Unidos. S ao que Phil obviamente concordou e então ele pediu que eles enviassem algumas amostras. Para seu endereço na América parecia que a ideia maluca de Phil estava prestes a se tornar realidade música em 1 mês 2 meses. 3 meses 4 meses o tempo continuou passando e nenhuma amostra de sapato chegou Phil não conseguia entender ele havia retornado para a América tão animado e otimista porque parecia que seu encontro com o fabricante de calçados japonês tinha ido tão bem então ele escreveu para eles para descobrir o que estava acontecendo com as amostras que lhe haviam prometido pelas quais ele pagou $50 ele então recebeu uma carta de volta dizendo que ela viria em apenas mais alguns dias Phil estava de volta na casa de seus pais e então ele mostrou a carta para seu pai que apenas riu e disse filho que $50 já se foram Phil realmente foi enganado deprimido Phil foi e conseguiu um emprego para tentar ganhar algum dinheiro ele acabou trabalhando como contador mas ele realmente não gostou e então de repente uma manhã 12 pares de sapatos de amostra do Japão chegaram em sua porta eles finalmente estavam aqui e valeu a pena esperar eles eram exatamente como ele esperava Phil era tão animado que ele foi ver seu antigo treinador de corrida Bill Baverman para mostrar a ele os novos tênis e ver o que ele achava Baverman era altamente respeitado no mundo da corrida e ele sempre foi obcecado em melhorar os tênis dos atletas. Na verdade, quando Phil estava na universidade com ele notava Baverman pegando os tênis dos alunos e os cortando e fazendo ajustes, por exemplo, adicionando mais amortecimento ou usando materiais mais leves e depois costurando-os novamente, às vezes. Seus experimentos apenas deixavam seus pés doloridos, mas muitas vezes Baverman melhorava os tênis e os tornava melhores ou mais confortáveis para correr. Uma coisa era certa Bauman realmente sabia o que fazia quando se tratava de tênis de corrida e é por isso que Phil estava tão ansioso para ouvir sua opinião sobre seus novos tênis de corrida japoneses e surpreendentemente Bauman gostou tanto dos tênis de amostra que se ofereceu para ser parceiro de negócios de Phil e Baverman era basicamente
O parceiro perfeito para cada um passar sua vida na pista treinando atletas, era um dos treinadores de pista mais experientes com inúmeros recordes e ele era obcecado pela construção de tênis de pista. Então Phil e Boermont concordaram em ser cofundadores desta nova empresa Blue Ribbon Sports, com os dois investindo 500 cada em sua nova empresa, e todo esse dinheiro foi usado para encomendar 300 pares de sapatos do Japão a um preço de aproximadamente 3,33 por par. Phil também escreveu uma carta para Onitsuka perguntando se a Blue Ribbon Sports poderia ser a distribuidora exclusiva desses tênis Tiger no oeste dos Estados Unidos. Eles concordaram e logo depois, em abril de 1964, uma remessa de 300 tênis Tiger chegou do Japão. Phil agora tinha um jogador de tiro, um parceiro de negócios e centenas de tênis para vender. Era apenas um problema. O que Phil não tinha era um lugar para vender os tênis. Você vê quando Phil foi a todas as lojas de artigos esportivos locais para ver se eles tinham o tênis em estoque. Eles não levaram Phil a sério e disseram que não precisavam de outro tênis de corrida. Então Phil percebeu que ele mesmo teria que vender esses tênis. Phil tinha 300 pares de tênis para vender, então ele começou a ir a competições de corrida e clubes de corrida e começou a vender os tênis do porta-malas de seu carro. Ele mostrava os tênis com entusiasmo para os corredores, treinadores e fãs na pista de corrida. Seu comprometimento e dedicação junto com as conexões de Bowerman os fizeram vender todos os 300 pares em apenas 3 meses. Foi interessante porque no passado, quando Phil tentava vendas, ele falhou horrivelmente, mas isso foi quando ele estava vendendo enciclopédias de porta em porta. Quando se tratava desses tênis de corrida, vendê-los parecia estranhamente fácil e Phil sentiu que era porque os clientes podiam sentir sua crença pessoal no produto, sua convicção de que esses tênis eram genuinamente melhores do que as alternativas fez as pessoas quererem comprá-los. Além de Billy, havia demanda por esses tênis de alta qualidade, um preço acessível, pois no final do primeiro ano, a Blue Ribbon Sports havia vendido 8.000 tênis e então Phil usou o dinheiro que ganhou para encomendar mais 900 pares do Japão. Logo depois disso, eles recrutaram alguns representantes de vendas, a maioria ex-corredores que compartilhavam sua visão do que a empresa estava tentando fazer e que trabalhavam apenas por comissão. Eles recebiam $2 por cada par de tênis que vendiam e então eles dirigiam por toda a América para todas as competições de atletismo do ensino médio e da faculdade que podiam. Esse sucesso permitiu que Phil obtivesse um empréstimo comercial do banco para que pudessem tirar a Blue Ribbon Sports do porão dos pais de Phil e colocá-la em seu primeiro escritório de verdade. No entanto, como Bowerman ainda tinha um emprego de tempo integral, Phil decidiu contratar o primeiro funcionário de tempo integral da empresa, Jeff Johnson, o homem que mais tarde iria para criar o nome icônico da empresa, Nike, mas por enquanto eles ainda eram chamados de Blue Ribbon Sports e suas vendas estavam aumentando rapidamente. Em 1966, eles conseguiram abrir sua própria loja de varejo para vender seus calçados. Uma espécie de movimento que eles fizeram foi projetar a loja para ser um santuário para corredores, um lugar onde eles pudessem sair, conversar e folhear conchas cheias de livros relacionados à corrida, o que os ajudou a atrair muita atenção para a loja. Enquanto Phil e o novo funcionário Johnson trabalhavam no lado comercial das operações, Bauman estava cuidando do lado criativo. Nos anos 60 a corrida não era um exercício convencional, mas Bauman escreveu um livro sobre isso que surpreendentemente vendeu mais de 1 milhão de cópias e ajudou a dar o pontapé inicial na popularidade da corrida, o que, claro, significava que mais pessoas precisavam de tênis de corrida e que lugar melhor para comprá-los do que a empresa do homem popularizaria a corrida em primeiro lugar. Na verdade, um dos designs de calçados de Bauman chamado Cortez se tornou o calçado mais vendido em 1969. Com a fita azul gerando uma receita total de cerca de $300 mil, então os negócios estavam crescendo e tudo parecia estar indo muito bem entre a empresa de Phil, Blue Ribbon Sports, e a Onitsuka no Japão. Juntas, criaram uma parceria que trouxe sucesso para ambas as partes, mas o que Phil não sabia era que a Onitsuka estava planejando apunhalá-los pelas costas. Ouvir essa história da Nike mostra o quão difícil era para os empreendedores executarem suas ideias naquela época. Phil literalmente começou vendendo sapatos em seu carro. Phil perguntou a Onitsuka se a Blue Ribbon Sports poderia ser a distribuidora exclusiva dos calçados Tiger em toda a América, não apenas no Oeste,
como combinado anteriormente, mas eles inicialmente disseram não porque não achavam que a empresa de Phil fosse grande ou estabelecida o suficiente para lidar com isso e queriam alguém com escritórios na costa leste no local. Phil disse imediatamente, mas temos escritórios na costa leste. Na realidade, eles não, mas a Onitsuka acreditou que caiu e ficou impressionada que a Blue Ribbon parecia uma empresa muito maior do que eles inicialmente perceberam. Então eles fecharam um acordo para a Blue Ribbon ser a parceira exclusiva dos Estados Unidos para os sapatos da marca Tiger e Phil encomendou mais 20.000 pares. O executivo da Onitsuka disse a eles que os enviaria para o escritório da Blue Ribbon na costa leste, o que é claro que eles realmente não tinham. Então, após a reunião, para tentar arrecadar dinheiro para esses novos escritórios, Phil enviou panfletos anunciando a chance de as pessoas investirem na Blue Ribbon Sports. Eles disseram que era uma empresa de calçados de rápido crescimento que buscava se expandir e as pessoas poderiam comprar ações. Então sentaram e esperaram que as pessoas investissem. Mas ninguém respondeu. Foi humilhante e também extremamente preocupante que ninguém parecesse acreditar no potencial de seus negócios, pois ninguém queria investir seu dinheiro. O único dinheiro que eles receberam foi dos pais de um dos primeiros funcionários da Blue Ribbon, Bob Vodell. Seus pais sabiam que a empresa precisava desesperadamente de dinheiro e se ofereceram para colocar $8.000, o que era literalmente toda a economia de sua vida. Drenou seu saldo para quase zero e os colocou em uma situação financeira muito difícil mas eles queriam fazer o que pudessem para dar à empresa a melhor chance de sobrevivência. Phil não queria pegar o dinheiro deles, mas os bancos estavam se recusando a emprestar mais e então ele não tinha outra escolha real. Pelo lado positivo, Phil e Baverman adoraram os calçados criados pela Onitsuka. Eles respeitavam a qualidade da marca japonesa e, claro, parecia uma vitória para ambos os lados porque, graças à empresa deles, a Blue Ribbon Sports, a Onitsuka havia se tornado uma marca formidável nos Estados Unidos. Então Phil compreensivelmente pensou que o futuro de sua empresa estava com a Onitsuka, mas a verdade é que eles tinham alguns problemas e estavam prestes a ficar ainda maiores. Veja, o sucesso inicial da Blue Ribbon Sports levou à rápida abertura de novas lojas, o que muitas vezes deixou o preenchimento em uma situação de risco, onde ele constantemente tinha que se preocupar com o fluxo de caixa para suportar o aumento de lojas e funcionários. Phil teve que obter mais instalações, contratar mais funcionários e pedir mais calçados. O Cortez, por exemplo, havia se tornado rapidamente um dos calçados mais populares da América e eles estavam esgotando mais rápido do que conseguiam acompanhar. Então Phil tentou repetidamente fazer com que a Onitsuka enviasse os calçados mais rápido para atender à demanda, mas a marca japonesa continuou para enviá-los no mesmo ritmo. Foi só mais tarde que Phil descobriu que a Onitsuka estava vendendo para seus clientes japoneses primeiro como prioridade e simplesmente importando o que sobrasse para os Estados Unidos. Era injusto, mas não havia muito que Phil pudesse fazer para agravar a situação. A Onitsuka demorou a produzir as sugestões e inovações que Phil e Baverman compartilharam com eles e às vezes eles ignoravam completamente suas sugestões, o que enfurecia Baverman, que estava trabalhando duro em novos designs e melhorias. Esperando melhorar a situação com seu fornecedor e discutir a renovação de seus contratos, Phil organizou outra reunião pessoal com um representante da Onitsuka, um homem chamado Katami, mas a reunião foi estranha. Kitami disse que as vendas da Blue Ribbon foram decepcionantes e não parecia muito interessado em renovar um acordo de longo prazo com a Blue Ribbon. Phil não conseguia entendê-la. Ele sentia que sua empresa definitivamente havia conquistado a extensão do contrato. Afinal, o sucesso da Onitsuka nos Estados Unidos se deveu à Blue Ribbon Sports. Eles introduziram a marca Tiger na América e as vendas estavam crescendo a cada ano. Phil até mostrou a eles uma pesquisa que revelou que 70% dos corredores americanos usavam ou possuíam um de seus tênis, sem mencionar que Bowman ajudou a melhorar os designs de seus tênis. Phil já estava um pouco desconfiado, mas a Onitsuka estava planejando fazer parcerias com outros distribuidores e estava ficando cada vez mais claro que algo não estava certo. Então, quando Katami saiu da sala, Phil tirou uma pasta de sua pasta. Ela continha uma lista de 18 distribuidores de calçados esportivos nos Estados Unidos e uma agenda de compromissos para se encontrar com eles.
Agora estava claro que a Onitsuka estava secretamente conspirando para substituir a Blue Ribbon e encontrar um novo distribuidor. Da perspectiva deles, agora que eles ganharam uma posição significativa nos Estados Unidos graças aos esforços da Blue Ribbon, os executivos da Onitsuka decidiram que precisavam mudar para distribuidores mais experientes para expandir sua receita. Phil ficou indignado, mas acima de tudo ele estava magoado. Ele os confrontou sobre isso e apontou que eles ainda tinham um contrato em vigor por pelo menos mais um ano. No entanto, o brandman japonês deu a Phil um ultimato: ou compramos 51 da Blue Ribbon Sports ou então fazemos acordos com outros parceiros de distribuição. Phil Knight imediatamente rejeitou a oferta deles para comprar sua empresa. Ele não queria vender e ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo, mas Phil sabia que havia realmente apenas um caminho a seguir agora se a Onitsuka fosse começar a fazer parceria com outros distribuidores americanos. Então era hora da guerra estrangeira. Demorou um pouco para Phil superar o choque de tudo o que tinha acontecido na reunião, mas quando ele fez, ele decidiu contra-atacar. Phil e Baverman perceberam que perder a marca Onitsuka Tiger não era necessariamente o fim do mundo. Na verdade, talvez essa fosse uma oportunidade. Eles poderiam ser muito mais do que apenas um distribuidor. Afinal, o sapato mais vendido da Cortez Onitsuka foi o design de Balmain. Então por que a Blue Ribbon não poderia simplesmente fazer seus próprios sapatos e vendê-los? Além disso, dessa forma eles não teriam que ficar esperando a chegada das remessas e poderiam fazer quantos sapatos quisessem. Então os dois cofundadores reuniram toda a equipe e começaram a trabalhar na criação de seus próprios sapatos originais em vez de vender os sapatos Tigre da Onitsuka. Mas primeiro eles precisavam de um novo nome. Phil inicialmente queria chamar sua nova marca de Dimension 6, mas praticamente ninguém mais gostaram desse nome. Então Jeff Johnson, seu primeiro funcionário, disse que uma ideia surgiu de repente em um sonho na noite anterior: vamos chamá-lo de Nike. Phil apenas olhou para ele sem expressão e disse: o que é a deusa grega da vitória? Johnson explicou para não jogá-lo de volta no templo que ele visitou durante a viagem. Ele teve que admitir que a conexão com a vitória certamente fazia muito sentido para uma marca esportiva, mas a verdade é que o próprio Phil não estava tão interessado no nome Nike no início, mas o problema era que eles estavam ficando sem tempo e tinham que decidir um nome agora porque precisavam começar a fazer planos para sua nova marca de calçados o mais rápido possível. Então ficaram com poucas outras opções. Phil concordou em usar o nome Nike. Em seguida, eles precisavam de um logotipo, então recrutaram uma estudante de design gráfico de uma universidade próxima para criá-lo e ela criou o agora icônico Sovosh. Ela recebeu apenas $35 por ele, mas agora que o nome e o logotipo foram resolvidos, havia mais uma coisa crucial que eles precisavam fazer para realmente levar a luta para Onitsuka. Phil precisava de um fabricante de calçados que pudesse produzir seus novos calçados de alta qualidade e preço acessível. Já tinham o design que queriam usar para seu primeiro tênis com o logotipo da Nike, que era basicamente uma nova versão do popular Cortez, mas eles tiveram que encontrar o fabricante certo para fazê-lo e todos os fabricantes iniciais que eles testaram pareciam ter problemas de controle de qualidade. Em uma reunião da empresa, Phil disse a seus funcionários que nossa parceria com a Onitsuka acabou e estamos completamente sozinhos agora. Temos essa nova linha na qual estamos trabalhando agora, que estamos chamando de Nike, mas há grandes problemas com a qualidade. Estamos tentando consertar, mas não temos muito tempo, então não há margem para erro. Phil olhou para os funcionários na reunião e percebeu que todos estavam caídos em seus assentos, parecendo derrotados, como se perder o acordo com a Onitsuka significasse o fim da Blue Ribbon Sports. Phil percebeu que precisava inspirar sua equipe, então ele mudou seu discurso e disse, em outras palavras: este é o momento que estávamos esperando. Todos ao redor da mesa olharam para cima e Phil continuou: chega de vender a marca de outra pessoa. A Onitsuka tem nos segurado por anos. Suas entregas atrasadas. Seus pedidos confusos. Sua recusa em ouvir e implementar nossas ideias de design. Não veja isso como uma crise, vamos olhar para isso como nossa libertação. Quando Phil parou de falar, ele pôde sentir uma onda de alívio ao redor da mesa. O clima mudou após o discurso de Phil e os funcionários sentiram que talvez, apenas talvez, este não fosse o fim da empresa. Todos eles começaram a trabalhar em como poderiam tornar esta nova marca Nike bem-sucedida e como poderiam fazer parcerias com os fabricantes certos. Embora Phil tenha se certificado de não cometer o mesmo erro que cometeu com a Onitsuka,
em vez de se comprometer com apenas um fabricante, ele estabeleceu uma rede de fabricantes que deu a ele controle total sobre a produção, o que não foi bem o fim de suas negociações com a Onitsuka, pois eles realmente processaram a Blue Ribbon Sports alegando que iniciar esta nova marca Nike atingiu seu contrato que afirmava que a Blue Ribbon venderia apenas calçados Tiger. Phil então rebateu dizendo que a Onitsuka estava tentando ativamente quebrar seu acordo de exclusividade com a Blue Ribbon Sports e no final ambas as partes finalmente se resolveram e seguiram caminhos separados. Em 1971, a empresa Blue Ribbon Sports se tornou oficialmente Nike. A essa altura, uma empresa custava $1 milhão em vendas por ano e, a partir de então, a expansão da Nike disparou quando eles começaram a crescer e se tornar a marca esportiva mais famosa que conhecemos e reconhecemos hoje. Nas Olimpíadas de 1972, a Nike teve grande destaque, dando a eles muita exposição em um cenário global. A receita aumentou rapidamente para $14 milhões em 1976 e depois dobrou em apenas um ano para $28 milhões em 1977. Naquela época, a Phil abriu novas fábricas ao redor do mundo e continuou a reinvestir tudo em mais crescimento e estava funcionando. A Nike estava em uma grande ascensão, eles não estavam apenas ganhando participação de mercado, mas também estavam rapidamente se tornando uma declaração de moda. No entanto, seu sucesso estava sendo invejado por muitas marcas americanas que estavam observando atentamente esperando o momento de derrubar a empresa. As coisas parecem estar indo muito bem para a Nike. As vendas são incríveis. O boca a boca era positivo e suas disputas legais estavam para trás. O único pequeno problema era que eles ainda estavam muito pobres em dinheiro. Phil estava reinvestindo cada centavo que podia em mais crescimento e até mesmo pedindo dinheiro emprestado para ajudar a acelerar a expansão mais rápido para ele. Era crescer ou morrer, então ele continuou pedindo mais e mais sapatos, abrindo mais lojas e contratando mais funcionários para ajudar a financiar essa expansão. Phil estava pensando em abrir o capital da empresa, mas então, uma manhã, ele recebeu uma carta que mudou tudo. Era uma conta dos Estados Unidos. O serviço alfandegário disse que a Nike devia a eles $25 milhões no início. Phil pensou que devia ser uma piada ou algum erro estranho. Se eles realmente devessem 25 milhões ao governo, eles estariam fora do mercado. Tudo acabaria assim. Tudo pelo que eles trabalharam depois de alguns telefonemas, logo ficou claro que a conta era completamente real e o verdadeiro motivo por trás disso era algo surpreendentemente sinistro. O que aconteceu foi que os concorrentes americanos da Nike, Converse e algumas pequenas fábricas estavam ficando com medo da popularidade e do crescimento da Nike. Eles viam a Nike como uma ameaça que poderia potencialmente excluí-los do mercado, então eles enviaram representantes para Washington e pressionaram a alfândega para efetivamente interromper o crescimento da Nike, aplicando algo chamado preço de venda americano. O ASP era uma regra arcaica de antes da Grande Depressão, mas dizia que se houvesse um calçado fabricado por uma empresa nos Estados Unidos, qualquer pessoa que importasse um calçado semelhante do exterior deveria pagar uma taxa de importação de 20% do preço de venda dos concorrentes. A ideia por trás dessa lei era promover o nacionalismo e, essencialmente, impedir que as empresas importassem produtos que pudessem ser feitos na América, e os concorrentes da Nike fizeram lobby no governo federal para impor essa regra antiga. Veja bem, porque a Nike não estava fabricando seus calçados na América, mas no Japão seus concorrentes perceberam que tudo o que precisavam fazer era fazer uma cópia dos calçados Nike e torná-los extremamente caros. Fazendo isso eles criaram com sucesso uma alternativa americana, e mesmo que os calçados Nike fossem originais porque os produtos da Nike estavam sendo importados de outro país, eles foram atingidos por taxas de importação ridiculamente altas por causa dessa regra de preço de venda americana. Isso basicamente significava que Phil teria que pagar $6 adicionais em cada par que importassem. Para piorar as coisas, os impostos de importação eram retroativos em 3 anos para cada par de calçados que a Nike importava, o que acabou levando a conta de $25 milhões que eles receberam. Phil sabia que não havia como Nike pagar tanto dinheiro, isso os levaria à falência. Havia apenas uma opção e eram as brigas. Phil contratou um dos melhores advogados que conseguiu encontrar e por 3 anos brutais Phil lutou cabeça a cabeça com a alfândega e empresas como a Converse e crianças nos tribunais.
Mike também produziu um comercial de TV contando a história deles e explicando o que estava acontecendo com eles para tentar deixar os clientes animados e do lado deles, e funcionou. Os concorrentes da Nike e seus cúmplices no governo perceberam que a Nike iria lutar contra isso com tudo que tinham, e no final eles chegaram a um acordo de 9 milhões de dólares em vez de 25 milhões. Phil ainda achava isso ultrajante, mas naqueles 3 anos a batalha legal estava acontecendo. A Nike cresceu tremendamente, suas vendas atingiram incríveis 440 milhões de dólares, então eles agora podiam se dar ao luxo de fazer um acordo e deixar tudo para trás. Houve outro susto, mas a empresa agora estava mais forte do que nunca e agora era hora de algumas notícias muito boas no exterior. A Nike se tornou uma empresa pública, o que efetivamente acabou com seus problemas de fluxo de caixa completamente, permitiu que eles aumentassem ainda mais seu crescimento e, como Phil sozinho possuía 46 ações da empresa, ele se tornou um homem muito rico. Mas também lembre-se de que antes os pais de um dos primeiros funcionários da Nike investiram suas economias para ajudar a empresa a sobreviver quando estavam com pouco dinheiro. Bem, eles não fizeram isso como um investimento para ganhar dinheiro, eles simplesmente fizeram isso para tentar manter a empresa viva, mas receberam ações em troca e, então, depois que a Nike abriu o capital, Phil teve um dos momentos mais felizes de sua carreira quando conseguiu dizer a eles que seu investimento inicial de 8 mil agora valia 1,6 milhões de dólares. Esse dinheiro obviamente mudou completamente a vida deles e eles não conseguiam acreditar que dali em diante a noite ficou cada vez maior. Phil assinou acordos com 2 fábricas chinesas que fizeram da Nike a primeira fabricante de calçados americana a ter permissão para fazer negócios na China. Eles também se ramificaram na venda de roupas e isso não apenas os ajudou a ganhar mais dinheiro e atrair mais investidores, mas também lhes deu uma vantagem ao negociar acordos de patrocínio com atletas, pois agora podiam oferecer mais do que apenas calçados e os endossos de celebridades eram, na verdade, uma das maiores chaves para o sucesso da Nike. Eles fecharam acordos com atletas novatos como Tiger Woods e LeBron James nos primeiros estágios de suas carreiras, e claro, quando eles se tornaram grandes estrelas, isso aumentou enormemente a popularidade da Nike, embora seu endosso mais lucrativo de todos tenha sido com Michael Jordan. Eles perceberam seu potencial logo no início e assinaram um acordo de patrocínio no início de sua carreira e, quando Jordan Rose chegou ao estrelato, sua linha de calçados Air Jordans rendeu centenas de milhões de dólares em 1986. A Nike ultrapassou a Converse para se tornar a maior marca esportiva da América e, neste ponto, você pode estar pensando que a Nike é simplesmente uma história de sucesso empresarial incrível, mas aqui está a coisa por trás de todo esse sucesso. Era um segredo muito obscuro, um segredo que envolvia intimidação violenta, escravidão, assédio e trabalho infantil, e esse segredo estava prestes a ser exposto. Estavam tendo um dia normal, mas o ativista trabalhista americano Jeffrey Ballinger publicou um relatório que quase destruiu toda a reputação da Nike em seu filme Por Trás do Sovoz. Ele alegou que a Nike secretamente usava trabalho infantil e que a empresa explorava pessoas que viviam em países subdesenvolvidos. O vídeo afirmava que os trabalhadores nesses países eram forçados a viver em favelas ou perto de esgotos a céu aberto, onde compartilhavam banheiros e água do banho com mais de 100 famílias diferentes. Esses trabalhadores eram então amontoados em fábricas que geralmente ficavam em prédios danificados que, após riscos de incêndio durante o horário de trabalho, eles não tinham acesso à água potável ou aos banheiros, e no final do dia, depois de passarem por todos esses tratamentos desumanos, recebiam uma mega quantia de 25 centavos. Então em 2001 um documentário da BBC descobriu o uso de trabalho infantil e mais condições de trabalho em uma fábrica cambojana usada pela Nike. O documento focou em 6 meninas que trabalham 7 dias por semana, geralmente 16 horas por dia. Todas essas alegações que levaram a uma grande reação com muitos estudantes e ativistas ao redor do mundo participando do protesto contra a Nike. Algumas pessoas pediram um boicote a todos os seus produtos e várias universidades cortaram laços com a marca de calçados completamente. As vendas caíram e as ações da Nike caíram 15%, com a empresa sendo retratada na mídia como uma empresa disposta a explorar trabalhadores e privá-los de seus salários básicos necessários para se sustentar. Phil Knight sempre esteve em uma posição onde ele e sua empresa eram os mocinhos, mas desta vez ele era o bandido. Era um desafio diferente e ele respondeu prometendo que garantiria pessoalmente as condições que as fábricas da Nike melhoraram ao redor do
Mundo depois disso, a Nike passou a próxima década tentando consertar sua reputação. Claro que a verdade é que a empresa foi basicamente fundada no princípio de encontrar mão de obra mais barata no exterior para poder fazer calçados de boa qualidade que fossem mais baratos do que os concorrentes, mas para ser justo, a Nike definitivamente fez mudanças para condições significativamente melhoradas para trabalhadores estrangeiros, e muitos ativistas de direitos humanos reconheceram seus esforços para minimizar esses problemas, mas as alegações nunca pararam totalmente. Um relatório de 2005 da empresa descobriu que trabalhadores em até metade de suas fábricas ainda eram forçados a trabalhar 60 horas por semana, ganhando menos do que o salário mínimo. Somos privados do uso de banheiros e água potável e, mais recentemente, em dezembro de 2021, o Centro Europeu de Direitos Constitucionais e Humanos entrou com uma queixa criminal contra a Nike e outras marcas, alegando que elas se beneficiaram do uso de trabalho forçado na China. Agora, para ser justo e dar o outro lado disso, Phil argumentaria que as fábricas envolvidas nesses escândalos não eram realmente Nikes, elas apenas as alugavam junto com outros inquilinos, então a Nike não estava controlando diretamente essas fábricas, apenas fazia acordos com elas, e embora isso não seja uma desculpa, Phil está certo ao dizer que destacar a Nike por usar fábricas clandestinas ignora o panorama geral, que é que inúmeras empresas multinacionais usam mão de obra estrangeira, condições muito questionáveis em partes de suas cadeias de suprimentos. Muitos dos itens que todos nós usamos todos os dias foram provavelmente produzidos com mão de obra barata em péssimas condições de trabalho. Se fazer vídeos para este canal me ensinou alguma coisa, é que se você olhar profundamente para quase qualquer negócio, você vai encontrar um lado mais sombrio. Mas o que é particularmente interessante sobre a Nike é como eles conseguiram transformar controvérsia em lucros estrangeiros. A Nike lançou um novo anúncio intitulado Dream Crazy com o ex-jogador da NFL Colin Kaepernick como a voz e o rosto de sua nova campanha Just Do It. O próprio Kaepernick postou uma foto em preto e branco de seu rosto com as palavras Believe in algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Essa declaração foi em referência a uma controvérsia que começou em 2016, quando o próprio Kaepernick desencadeou um escândalo político ao se ajoelhar durante o hino nacional dos Estados Unidos para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade policial na América. Muitas pessoas, incluindo o então presidente Donald Trump, alegam que Kaepernick estava desrespeitando a bandeira e o país, então a parceria da Nike com Colin foi controversa, para dizer o mínimo. O preço das ações caiu imediatamente 2,5% e muitas pessoas nos Estados Unidos destruíram seus tênis Nike e declararam um boicote à empresa. Mas então algo interessante aconteceu, e muitas pessoas que compartilhavam o mesmo sentimento por trás do tema do anúncio da Nike ficaram do lado delas, e muitas pessoas começaram a comprar e usar os produtos da Nike como uma demonstração de apoio, graças à controvérsia e ousada jogada de marketing. A Nike recebeu mais atenção do que nunca e quebrou muitos recordes, ganhando US$ 6 bilhões em valor de marca, 163 milhões em mídia e um aumento adicional de 31% nas vendas. A campanha também rendeu à Nike seu primeiro prêmio Emmy desde 2002 pelo comercial mais notável de 2019. No final, todos os gritos de boicote aos produtos da Nike tiveram pouca importância ou qualquer impacto importante em suas vendas, e esta não foi a primeira vez que a Nike se recorreu a controvérsias para ganhar mais dinheiro. Em 1988, a Nike lançou sua primeira campanha Just Do It. A campanha abordou o assunto do preconceito contra a idade, apresentando um corredor de maratona de 80 anos que corria 17 milhas todas as manhãs. Então, em fevereiro de 1995, a Nike lançou uma campanha Just Do It que apresentava um corredor HIV positivo. Então, por que a Nike assume riscos em seus anúncios que eles sabem que criarão alguma controvérsia? Bem, a realidade é que a Nike tem uma equipe de marketing experiente, mas avalia o risco versus a recompensa e toma uma decisão calculada. No caso de anúncios como esses, eles pesaram os custos e acreditaram que os benefícios valiam a pena, e muitos outros fatores obviamente afetam as vendas. Está claro que suas campanhas publicitárias desempenharam um papel importante no sucesso da empresa. Entre o lançamento da primeira campanha Just Do It em 1988 e 1998, a Nike aumentou as vendas de US$ 800 milhões para 9